Para proteger caranguejos, o IBAMA decretou o período de defeso em 10 estados. Esse procedimento é utilizado na preservação de espécies aquáticas e proíbe, por exemplo, a caça, a pesca e a comercialização das espécies protegidas. Quem descumprir essa norma pode responder a um processo criminal. O intuito é garantir a preservação das espécies aquáticas. Durante o período de defeso, pescadores e frequentadores de áreas onde estão estes animais são proibidos de retirá-los da natureza. O Maranhão é um dos estados onde o período de defeso foi estabelecido para garantir o crescimento e a reprodução dos animais. A chefe de fiscalização do IBAMA no estado, Ciclene Brito, garante que esse processo é fundamental para que uma intervenção humana não atrapalhe o desenvolvimento da espécie. O período de defeso, ele depende do recurso pesqueiro que você está defendendo. Ou é o período onde ele vai se reproduzir, ou é parte do ciclo de vida onde ele está mais suscetível. O que a gente tem que entender é a importância dessas normas de proibição de pesca em determinados períodos, ou de acordo com o petrecho, ou de acordo com o tamanho mínimo de captura. São normas necessárias para que esse recurso ambiental ele possa se renovar e a comunidade de pescador possa continuar a usufruir desse recurso ambiental e possa sobreviver. Então é preciso você conservar, você cuidar da reprodução, do crescimento do recurso, onde você tira a sua subsistência. A duração do período de defeso varia de acordo com o tempo necessário para a reprodução ou desenvolvimento dos animais. No caso da piracema, que é a época de reprodução dos peixes, o prazo pode chegar até 4 meses. Já no caso dos caranguejos, o SA, são ciclos curtos, de até 5 dias. Cabe ao IBAMA fazer o mapeamento dessas áreas e também a fiscalização. Durante o período de defeso estabelecido pelo IBAMA, fica proibida a caça, o transporte, o beneficiamento, industrialização e comercialização dos animais. Quem não respeita a proibição é multado pelos agentes ambientais, o que não impede a responsabilização em âmbito penal. Todos os estabelecimentos, restaurantes, enfim, que trabalham com o comércio desse animal e subprodutos, eles devem declarar as unidades do IBAMA até o último dia útil, antes do início das andadas, o estoque que eles possuem desse animal, né? Existe um formulário específico na norma, né? Saiu a normativa agora interministerial, publicada semana passada, já identificando esses períodos de andada. Então, esses estabelecimentos devem procurar as unidades do IBAMA e, no caso de locais onde existem unidades de conservação, também o ICMBio pode ser procurado para que sejam declarados animais que já estão em estoque, ou seja, que não foram capturados durante o período da andada. Então, eles vão declarar a quantidade e a forma de acondicionamento para aquilo ser o saldo que ele poderá eventualmente transportar ou comercializar durante esse período da andada, que é um período curto. Bom, e para continuar nesse assunto do seguro defeso, nós convidamos a advogada Micaela Brauna, que está aqui no estúdio conosco hoje. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, a gente já viu aí na reportagem do Gabriel, né? Mas eu gostaria que a senhora explicasse melhor para quem está em casa. Quem tem direito a esse seguro defeso? Sim. Aqueles pescadores profissionais artesanais, né, que vivem exclusivamente da pesca, ou seja, eles têm que ininterruptamente ter atividade pesqueira individualmente ou por regime de economia familiar. Eles não podem possuir outra renda. Uhum. E tem que ter contribuído pelo INSS como segurado especial nessa categoria. Eles precisam comercializar essa produção de pesqueira, né, para pessoas físicas ou jurídicas, sempre com recolhimento do INSS. Não podem, como já disse, ter outra renda e precisam exercer unicamente essa atividade pesqueira. Uhum. Se ele tiver uma outra fonte de renda, ele não teria direito a esse seguro, que é Por que tem esse seguro? É justamente porque vai ter paralisação da sua atividade durante o período da piracema, que não vai ter nenhuma renda. Né? Não vai ter nenhuma outra renda. Agora, se ele tiver chance de ter uma outra renda, ele não teria direito a seguro. Esse seguro é de um salário mínimo por mês, enquanto a atividade dele ficar paralisada. Bom, o Brasil é gigantesco, né? Tem dimensões continentais e a gente sabe que em diferentes regiões do país há diferentes períodos de defeso, né? Quem que determina isso? Como é determinado? O primeiro período, por exemplo, é de 1º de novembro até 28 de fevereiro. É de acordo com a região, realmente. Uhum. Então, para cada região é instituída uma instrução normativa determinando quais são os peixes e o período que é proibida a pesca daquela região. Lembro também que esse direito ao seguro defeso só pode ser por um período. Ele não pode acumular 2 períodos.
durante o mesmo ano. Que documentos são necessários para o pescador artesanal comprovar que ele tem direito e conseguir o benefício? Ele precisa ter o Registro Geral de Pescador, ele precisa ter contribuído com o INSS durante o último período de defeso até o período atual ou 12 meses anteriores. Ele precisa comprovar que ele faz esse recolhimento quando ele vende, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Ele precisa demonstrar essa venda, que ele vive, ou seja, que ele vive realmente dessa atividade. Precisa levar o comprovante de residência do município onde ele está, demonstrar que a paralisação daquele serviço. Ele precisa do CPF e levar o CPF dele também. Onde que ele pode obter esse benefício? Nas próprias associações e sindicatos ou junto ao INSS. O governo suspendeu o pagamento do seguro-defeso em algumas regiões do país por suspeita de fraude, né? Fraude é um crime, né? Qual a pena para quem recebe aí um benefício que deveria estar sendo pago para um pescador artesanal que não tem a renda naquele período indevidamente? Temos vários tipos de crimes previstos nesse caso. Por exemplo, no Pará teve uma operação em que se apurou, inclusive, servidores do INSS, né? E aí teve estelionato, nós podemos verificar estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, inserção de dados falsos no sistema. A pena pode variar de 8 a 38 anos, dependendo do caso, né, e da comprovação, né, da materialidade do crime. São diversos tipos de crime aí, né, envolvidos. E o que pode ser caracterizado crime ambiental? Nesse caso, por exemplo, é a pesca em época proibida. Pesca de peixe inferior ao tamanho permitido, pesca com produtos com substância tóxica ou com explosivo. E a pena pode variar de 1 a 3 anos, de 1 a 5 anos, dependendo da situação. Nós temos vários crimes ambientais, né? Mas relacionado à pesca, temos esse, que é a proibição de pesca nesse período e a realização desse tipo de pesca. Além da multa e de ter apreensão de todos aqueles bens que foram utilizados para a pesca. Tá ótimo, doutora. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e hoje conversamos com a advogada Micaela Brauna, que está conversando conosco hoje a respeito do seguro-defeso e também dos crimes vinculados a quem comete um crime ambiental nessa época, né? Pesca nessa época de defeso não pode, né, doutora? Como a senhora falou, já falou do pescador artesanal que vai lá e pesca nessa época, não pode. Mas existe também aquela pessoa que compra a produção nessa época, né? Se existe o crime ambiental, aonde se vende isso. Esse receptador desse pescado também comete um crime ambiental? Sim, isso é muito comum nas feiras. A Lei 9.605 trata dos crimes ambientais, ela diz que quem concorre para esses crimes, aqueles que adquirem esses produtos de pescas de períodos proibitivos. Então, aquela pessoa física que acha que está comprando na feira um produto que não tem problema nenhum, que não verifica de onde foi o transporte, se aquela coleta, se aquela apreensão daquele produto é permitido ou não, ele também está concorrendo para o crime e vai respondendo as mesmas penas. É diferente a punição para um pescador artesanal ou se for uma pessoa jurídica, por exemplo, uma grande empresa que vai lá e a gente vê muitos barcos em baías capturando a isca viva, né? Para pescar peixes maiores no alto mar. Também é uma punição para isso. E a punição é diferente? Pela seguinte questão, na pessoa jurídica ela não tem a pena privativa de liberdade, mas ela tem a pena de multa, penas restritivas de direito e de prestação de serviço à comunidade. Existe uma discussão muito grande, porque a Constituição Federal fala que responde concomitantemente a pessoa física e a pessoa jurídica. E aí existia uma discussão se essa era uma norma de eficácia contida ou não. Hoje a jurisprudência é pacífica. A pessoa jurídica também responde. Se o sócio ou o gestor, aquele administrador, ele também foi individualizada a sua pena, aí ele vai responder privativamente. Então, a pessoa jurídica, ela pode perder benefícios com órgão público, subvenções, ela vai não poder mais ter contrato com o poder público durante algum tempo, pode ter suas atividades paralisadas, então ela também é penalizada, além das multas. Faz parte também da população uma obrigação do cidadão fiscalizar esse tipo de crime ambiental, porque muitas vezes a fiscalização não está presente ali sempre, mas sempre tem um ser humano, tem uma pessoa, um cidadão, um morador vendo aquela prática, né? Como se faz essa denúncia e é uma obrigação denunciar também? Sim, é uma obrigação.
Todo mundo, quando está presente dentro de presenciando, né, um crime ambiental, ele tem que denunciar, porque senão ele também está concorrendo com aquele crime. O artigo 2º da lei, claramente diz isso, que aquele que poderia ter evitado aquele crime, poderia ter feito a denúncia, não faz, ele pode responder nas mesmas penas. Às vezes as pessoas têm dúvidas, né? Como eu vou denunciar isso aqui? Estou vendo que a pescaria está sendo feita num local que não pode, no período de defeso, mas eu vou aonde? Na delegacia? Eu procuro o Ministério Público? Onde eu vou para denunciar isso? Delegacia. Registra uma denúncia na delegacia e ele vai te encaminhar para as autoridades competentes. Porque realmente o cidadão às vezes não sabe quem procurar. Não, vai à primeira delegacia e ele te encaminha ao órgão competente. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação. Eu conversei com Micaela Brauna, que é advogada e conversou com a gente a respeito do seguro-defeso e também dos crimes ambientais aí relacionados a esse seguro. Obrigada. Que agradeço, até uma próxima. Convite.